Você está pronto para conhecer o notebook gamer ultra portátil com um processador focado em inteligência artificial, que é o AMD Ryzen AI 9 HX 370, mais uma tela de 16 polegadas ROG Nebula Display, 240 Hz, com um corpo todo feito em alumínio, super leve, super fino, focado em desempenho? Vem comigo, quero te mostrar o novo ROG Zephyrus G16 com um processador AMD. Então bora lá, que depois da vinheta eu te mostro muito mais sobre esse carinha aqui. Vamos lá. Para começar essa análise, eu quero trazer o design interessante desse notebook, principalmente com a Slash Light na tampa. Nós temos aí, gente, um design super minimalista do ROG Zephyrus G16. A gente sabe que ele é um notebook todo feito em alumínio, já vou falar dessa parte. Mas o que dá aquele destaque, né? Porque você fala assim, um notebook gamer, eu quero RGB, né? Quero coisas brilhando e tudo mais, aquele arco-íris e tudo mais. Bom, isso você vai encontrar mais na linha ROG Strix. Tá? Que ali a gente tem muito RGB, muita cor, muita coisa configurada. Aqui é essa coisa um pouco mais sóbria, mais minimalista. Então nós temos a Slashing Light na parte de trás, que é essa faixa de luz que corta toda a parte da tampa do notebook, onde você pode selecionar 15 animações pré-definidas para deixar ele brilhando, ele estático, ele mexendo de acordo com a música. Tem várias configurações interessantes. E falando sobre iluminação também, sobre RGB, nós temos um teclado retroiluminado com RGB, porém de uma zona. Então a gente não tem aquele arco-íris que passa e tal, que a gente vê na linha ROG Strix, por exemplo. Nós temos aqui um teclado que dá pra você fazer ele mudar de cor, então ele é RGB, dá pra ele alterar entre as cores, mas ele é uma zona única, não tá aquela onda de arco-íris que a gente tá acostumado nos notebooks gamer tradicional. E como vocês podem ver aí, esse notebook ele tem um chassi muito bonito, né, todo de alumínio, e ele foi usado numa fabricação diferente, bem especial, que é a fabricação em usinagem CNC. Então basicamente eles pegam um monobloco de alumínio e vão esculpindo lá todas essas partes de encaixe do notebook para exatamente toda essa parte de cima ser uma peça única, sem que, por exemplo, essa parte seja um módulo encaixável, o teclado seja outro módulo, essa parte outro módulo e outro módulo. Isso elimina primeiro, elimina a espessura do notebook, então dá para você fazer um notebook mais fino e também deixa ele mais sólido. Se é aquela coisa de, quando você pega um notebook e faz assim, ó, com as extremidades, e parece que ele tá rangindo, aqui não acontece porque é basicamente um bloco de alumínio só. E nessa fabricação ele passa por 8 processos, tá? Que ele depois é jateado de areia, polido, anodizado, ou seja, são várias etapas para tratar o alumínio, para fazer com que cada componente seja realmente encaixado de forma precisa dentro do notebook, né? Inclusive, esses pontinhos que você vê aqui na saída de som, eles só dá para fazer esses pontinhos graças a uma ferramenta de precisão, que é esse método de fabricação em usinagem CNC. E com isso, nós temos um notebook com 1,850 kg com uma espessura de 1,49 centímetros. Gente, isso é uma coisa muito grande e especial para um notebook da categoria gamer, tá? Para notebook de produtividade, ultra portátil, você até consegue ter notebooks menores. Por exemplo, teve o ZenBook S14 que lançou há pouco tempo, que tem 1,1 centímetro de espessura, sabe, pesando 1,2 kg. Mas aqui nós temos uma máquina gamer, entende? E 1,850 kg com 1,49 centímetros de espessura é muita coisa para uma máquina gamer, a nível de processador, de placa de vídeo, de arrefecimento da máquina. Então assim, realmente a ASUS fez milagre aqui, tá? E outro ponto legal dessa parte de design do notebook é a dobradiça, que agora tá diferente nesse notebook, né? Se a gente tinha há uns anos atrás aí aquela dobradiça Ergolift, que na hora que você abria o notebook ele levava a parte de trás, ou uma dobradiça mesmo, por exemplo, tradicional dos ROG Strix, que na hora que você abre a tampa você vê a dobradiça ali, aqui não tem isso, porque a ASUS usou um mecanismo onde ele esconde a dobradiça enquanto você abre o notebook. Basicamente a dobradiça entra para dentro do notebook, ela se esconde, então você tem a sensação de ter uma peça única realmente na sua mão. É muito bonito esse design. E quando você busca um notebook gamer, uma das coisas mais interessantes é o teclado, né? A gente sabe que o ROG Zephyrus G16, ele não é aquele notebook gamer tradicional com aquelas teclas mais fundas e também não é exatamente um ultra portátil que é super fininho e tudo mais. Então a gente tem o melhor dos dois mundos. Aqui nós temos um teclado que ele é 12% maior do que os teclados tradicionais, graças a essa usinagem CNC, para você deixar esses espaços entre as teclas bem pequenininho, para você ter um espaço maior de tecla mesmo para digitar. As teclas têm um distanciamento de 1,7 milímetros de uma tecla para outra, para manter aquele conforto na digitação, e um acionamento de tecla de 1,7 mm também, para você não ter aquela tecla muito funda de um teclado gamer e nem tão rasa do teclado ultra portátil. Ele é literalmente o melhor dos dois mundos, tá? E uma coisa interessante desse teclado é que ele foi testado 20 milhões de vezes para garantir a durabilidade do teclado. Então assim, sabe aquela coisa de, meu Deus, eu vou jogar com o meu notebook gamer, será que eu coloco ele de pezinho num canto, sem tocar nele? Sabe aquela coisa, é tão especial que eu nem vou tocar nele? Calma, não precisa fazer isso, porque esse teclado foi testado 20
20 milhões de vezes para garantir a vida útil da utilização do teclado e notebook no geral. E o touchpad, onde ele fica nessa história? Bom, vocês estão vendo na minha mesa aqui que esse notebook tem um touchpad enorme, gigantesco. E assim, eu particularmente gosto de touchpad grande porque é mais confortável, né? Nós temos um touchpad aqui 37% maior do que as gerações anteriores da linha Zephyrus. Então é um touchpad super grande, confortável, com acionamento de tecla também super confortável. E detalhe, como esse notebook ele é um Asus AI PC, nós temos a adição da tecla Copilot ao teclado. Então lembra que no teclado tradicional do Windows, nós temos duas teclas Windows, o que não faz muito sentido? A tecla Windows do lado direito foi substituída pela tecla Copilot. Então quando você aciona ela, você abre a inteligência artificial da Microsoft para assim, configurar o sistema, gerar texto, gerar imagem, gerar vídeo, fazer pesquisa semântica, tudo de forma natural. Então assim, já está preparado para a onda da inteligência artificial. Quando chegar no processador eu vou explicar um pouco mais, mas já está pronto aqui, inclusive ó, até o próprio sistema já está aqui aberto e tal, só clicar na teclinha Copilot e ele já abre aqui essa inteligência artificial para facilitar a sua vida. E o interessante desse notebook é que ele é tanto focado para os jogos, como para quem trabalha com audiovisual, como para quem também procura portabilidade com notebook menor. Gente, esse notebook, ele sem brincadeira, ele é o melhor de todos, na minha opinião, porque ele une o melhor de todos os mundos, tá? E as entradas, as portas I/O desse notebook acompanham isso. Dá uma olhada aí para vocês verem. Do lado esquerdo nós temos a entrada de energia para a fonte Asus Slim de 200 watts, inclusive que você pode colocar de qualquer lado, tá bom? Uma saída HDMI 2.1 com suporte a monitor 4K de 120 Hz ou 8K 60 Hz, uma porta USB 4 com suporte a DisplayPort e Power Delivery, uma porta USB 3.2 geração 2 tipo A e um conector de fone de ouvido de 3.5 mm, tá? Do lado direito, nós temos mais uma porta USB 3.2 geração 2 tipo C, com suporte também a DisplayPort e Power Delivery, uma porta USB 3.2 geração 2 tipo A e um leitor de cartão SD UHS 2 de 312 megabits por segundo. E para as conexões sem fio, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4 para maior estabilidade, maior velocidade, menor latência, o melhor dos dois mundos. E só a título de curiosidade, a gente está acostumado àquela entrada para carregar notebook gamer com aquele pino tradicional, né? Até porque os notebooks gamer utilizam uma fonte grande, né? Aqui nós temos uma fonte de 200 watts, mas essa entrada Asus Slim, ela é proprietária da Asus porque eles tiveram que modificar essa entrada para caber num corpo de 1.4 centímetros. Gente, 1,49 centímetros. Como que você coloca aquele pino gigantesco que está acostumado em notebook gamer? Não dá. Então a Asus fez uma adaptação para você ter esse conector próprio, que o interessante dele é que você consegue encaixar ele dos dois lados, né? Ele é quadradinho. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês sobre a tela desse notebook, porque assim, é uma das melhores, não, é a melhor tela de notebook do mercado, e eu vou explicar para vocês o porquê. Para começar, tela de 16 polegadas no formato 16x10, ou seja, uma tela um pouco mais quadradinha. Resolução 2.5K, o que é excelente, não precisa ser um 4K da vida. Ele tem hardware para levar um 4K? Tem hardware, mas assim, cara, 2.5K numa tela dessa? Maravilhosa. Fora que aqui nós temos tecnologia o quê? ROG Nebula OLED. OLED, uma tela OLED no notebook gamer. E como que você traz uma tela OLED no notebook gamer? Qual é a taxa de atualização desse notebook? Porque assim, a gente vê os notebooks de produtividade saindo agora com 120 Hz, até legal para um OLED, né? Mas para o notebook gamer, 120 Hz fica um pouquinho abaixo. A Asus conseguiu subir essa taxa de atualização para 240 Hz, com um tempo de resposta de 0,2 milissegundos, o que é muito mais rápido que um LCD tradicional. Inclusive, eu falei de OLED, até é interessante mostrar isso pra vocês, isso aqui é o mecanismo de proteção do OLED da própria Asus, tá? Que é o Asus OLED Care. Aproveitar que já deu a deixa, que eu vou explicar pra vocês. Vocês viram que tava com uma imagem estática, e aí ele começou a passar umas animações com fundo preto, umas cores. O próprio sistema do notebook faz isso pra proteger a tela contra burn-in. Quem conhece o OLED sabe que esse é a assombração do OLED, é o burn-in, né? Que é basicamente quando você deixa uma imagem estática por muito tempo, o OLED ele acaba queimando, né? Ele acaba manchando. Então você deixa lá a barra do Windows, alguma coisa, algum logo fixo, quando você muda para uma imagem ali, por exemplo, uma tela branca, ele aparece aquela sombra embaixo. Por isso que eu falei que é uma assombração, literalmente, o burn-in numa tela OLED. Então o notebook já vem preparado para se precaver contra esses problemas, né, com o Asus OLED Care, como vocês estão vendo aqui. E para tornar essa tela ainda muito melhor, nós temos aqui 500 nits de brilho, o que é muito bom para principalmente conteúdos HDR, né, quando você quer usar essa tela, enfim, para entretenimento, série, vídeos, filmes, e aparece aquela imagem um pouco mais escura, o HDR consegue fazer aquele equilíbrio entre luz e sombra e te dá uma imagem mais nítida. Mas para isso a tela precisa ter bastante brilho, senão acontece de simplesmente você não conseguir enxergar nada. Aqui não vai ser esse problema, não vai
vai ter esse problema, tá bom? E, além disso, nós temos muitas outras coisas para falar sobre essa tela. Primeiro, ela alcança 100% do espectro DCI-P3, tem um alcance de cor muito grande, muito alto, né? O que é importante para quem é fotógrafo, para quem é filmmaker, para quem é designer, que precisa desse alcance de cor maior. E não só o alcance, mas os certificados também. Essa tela é certificada pela Pantone, ou seja, já vem de fábrica calibrado pela Pantone para garantir que você tá vendo aqui realmente a cor que você quer ver. Sabe aquela coisa de designer, que tem designer, fotógrafo, filmmaker, que tem um monitor meio furreca, que não alcança as cores e também não tem certificação, e aí na hora que o vídeo vai para, enfim, pro seu cliente final, tá aquela maravilha, a cor, você fala, gente, mas não tava assim quando eu vi no meu computador. Então, aqui você vai ter 100% de precisão de cor. Só digo uma coisa, essa tela estraga qualquer um. E aí não é brincadeira, viu? Porque depois que eu me acostumei com as Asus Lumino LED, ROG Nebula OLED, que são telas, né, da Asus e tudo mais, com altíssima precisão de cor e calibração, eu não consigo mais corrigir foto numa tela LCD tradicional, sinto muito. E não só isso, nós também temos aqui certificação VESA Display HDR True Black 500, que garante esses pretos profundos, né? Basicamente, gente, vocês sabem, né? OLED, preto, essa parte onde não aparecem as cores é literalmente pixel desligado, então você vai ter aquele blackout se você estiver num lugar muito escuro. Fora isso, nós também temos a questão de saúde com sua visão, né? A Asus, ela deixou esse notebook passar pelas mãos da SGS, da TUV Rayland, para garantir que ele tem 70% menos emissões de luzes azuis nocivas para os seus olhos. Então sabe aquela coisa de você estar usando o notebook o dia inteiro para trabalho, ou para entretenimento, para editar foto, para jogar, e dar aquele cansaço visual que você fica assim, nossa, meu Deus do céu, parece que o olho chega a arder. Exatamente por conta dessa emissão das luzes azuis que trazem esse risco à sua retina, tá? Aqui nós temos essa proteção, porque o alcance é menor, então a luz, obviamente, né, você não vai ter uma tela amarelada porque é uma tela calibrada, mas você vai ter menos emissão de luz azul, assim sua visão agradece, né? E por fim, na parte dos jogos, nós temos a Adaptive Sync e NVIDIA G-Sync. Basicamente, se você estiver jogando, né, nós temos uma tela com 240 Hz de taxa de atualização, uma senhora placa de vídeo, que é uma NVIDIA RTX 4070, a placa de vídeo e a tela vai se conversar ali para a placa de vídeo gerar a quantidade de quadros necessário para passar na tela. Se você não tem essa sincronização entre a placa de vídeo e a tela, você começa a ter aquele tearing chato, sabe? Então é uma tela que, por exemplo, alcança no máximo 240 Hz. Aí você coloca um jogo que tá rodando a 500 FPS. Não faz sentido você rodar 500 FPS se sua tela chega só até 240. Então ele sincroniza as duas tecnologias, tanto a tela quanto a placa, para você não ter aquela linha chata quando você vai mexer num jogo assim, aparece aquelas linhas cortando e tudo mais. Isso é falta de sincronização das duas. Aqui não acontece isso por conta dessas tecnologias. Agora sobre a parte de som, vocês viram que tem um design maravilhoso, uma tela sensacional, a melhor tela do mercado, mas como ficou o som, gente? O som desse cara, ele é muito encorpado, muito, muito. Olha, faz tempo que eu não vejo um notebook com um som tão forte, tá? E um detalhe interessante é que esse notebook, ele tem o som virado pra você. Sabe quando você pega aquele notebook e você fala, cadê a saída de som? E ela tá toda por baixo? Ela funciona bem em cima da mesa, né? Mas quando você coloca no colo, dá uma abafada. Aqui não acontece isso porque o som tá direto na sua cara, né? Aqui nós temos 6 alto-falantes com woofers de força dupla, 2 tweeters também, que oferecem 47% mais volume e alcançam uma frequência baixíssima de grave de 100 Hz, o que é bastante coisa. Inclusive nós temos tecnologia SmartAmp, com 2.8 vezes mais volume de som, 3 vezes mais alcance dinâmico, 3 vezes mais potência nos graves, é realmente som muito encorpado. Além disso, tecnologia Dolby Atmos, que traz aquele som surround, multidimensional, aquela qualidade toda de cinema. E um detalhe importante sobre o design, que eu queria falar agora na parte do som, é que nós temos esses microfuros para saída do som, de saída do som. E esses microfuros foram feitos a uma velocidade de 100.000 RPM, tá? Rotações por minuto da máquina para poder fazer esses microfuros precisos. Então assim, é muito fininho, quando você passa o dedo você quase não sente textura de tão fino que é e deixa o notebook muito mais elegante. E ainda falando sobre a qualidade sonora desse notebook, nós temos cancelamento de ruído bidirecional por inteligência artificial. O que é isso? Bom, basicamente nós temos uma inteligência artificial da própria Asus que faz com que toda a entrada e saída de áudio passe por ela para eliminar aqueles ruídos de fundo, tá? Tanto para você numa videochamada, aquele barulho de fundo de café, da sua casa, criança gritando e tal, né? Você consegue eliminar esse barulho de fundo para, enfim, concentrar a sua chamada. E caso você esteja ouvindo algum colega ou numa chamada de trabalho, de estudo, e essa pessoa está com aquele áudio
caótico, com um monte de barulho de fundo, seja de, sei lá, da galera gritando na casa dela, café, cidade, barulho de carro, você consegue cancelar o áudio, esse barulho de fundo, né, cancelar esse ruído, pra você não se incomodar, o que é muito interessante, né. E outra coisa também, nós temos 3 microfones 3D espalhados pelo notebook e modos de configuração neles, né. Um modo deles é o modo carioide, onde você consegue concentrar esses microfones para pegar o seu áudio de frente. Então você está numa chamada de vídeo, eu quero que meu áudio tenha a melhor qualidade. Nessa configuração, o áudio vai mirar bem no seu rosto, assim, para pegar bem de frente e eliminar aquele ruído em volta do notebook. Ou no modo estéreo, que é o modo contrário, né? Onde ele ativa os microfones em modo 3D mesmo, para captar o ambiente inteiro. Como se fosse uma reunião, assim, por exemplo, tem 3, 4 pessoas na sala, estão falando com mais um grupo de pessoas via internet, via chamada. Então dá para você configurar o melhor tipo de áudio para que você está precisando. E eu falei de inteligência artificial no áudio, mas eu quero falar na inteligência artificial na câmera, porque nós temos aqui uma câmera Full HD com infravermelho, ou seja, você desbloqueia o seu notebook através do Windows Hello com esse reconhecimento de face por infravermelho. Ele detecta o rosto e desbloqueia o usuário certo, tá? E nisso nós temos também inteligência artificial da própria ASUS empregada na câmera, que é o ASUS AI Sense. O que esse ASUS AI Sense faz? Bom, basicamente ele mexe nas configurações da câmera para te dar a melhor luz, sem muita sombra, sem aquele granulado que a imagem de notebook faz. Ele trata isso tudo por inteligência artificial. Ele traqueia os seus olhos para quando você está fazendo uma reunião e você precisa apresentar alguma coisa e manter o olho virado para a câmera assim, mas ter um roteiro para colar aqui do lado assim e não perder o foco do seu olho, as pessoas não se distraírem. Ele consegue consertar o seu olhar para você olhar sempre para frente. Nós também temos aquele traqueamento de rosto, quando você vai para lá e para cá assim numa chamada de vídeo, ele consegue traquear para o seu rosto estar sempre centralizado. E por fim, a detecção de presença. Como que funciona isso? Bom, a detecção de presença, ela basicamente entende quando você está na frente do notebook ou não. Então, não numa videochamada necessariamente, mas, por exemplo, estou trabalhando aqui no meu notebook e tal, assistindo uma série, mexendo com alguma coisa, estou na presença dele. Vou pegar um copo d'água. Eu saí da presença dele, ele detecta por inteligência artificial que eu não estou na presença do notebook e ele bloqueia o meu notebook. Pra ninguém ir lá e, enfim, vasculhar minhas coisas, ficar olhando meu trabalho e tudo mais. Voltei na frente do notebook para trabalhar nele de novo, você não precisa clicar em nada. Ele detecta pelos sensores que tem uma pessoa ali parada na frente, aí ele abre a câmera, abre o infravermelho, detecta que é você de verdade e desbloqueia o seu usuário, sem você clicar em absolutamente nada. É muita praticidade. E agora aquela parte que vocês estavam esperando tanto, né? Nós temos aqui um notebook com uma placa de vídeo muito interessante, uma RTX 4070 e um processador de ultra portátil. Como que funciona esse casamento dessa combinação desses dois mundos, né? Bom, para começar, esse carinha aqui tem um processador AMD Ryzen AI 9 HX370. É um processador com 12 núcleos físicos, 24 núcleos lógicos, alcançando uma frequência de até 50... frequência de 50 é bom, hein? Brincadeiras à parte, alcançando uma frequência de até 5.1 GHz e 81 TOPS, né, que são trilhões de operações por segundo, para processar inteligência artificial localmente. Isso se somado à CPU e à GPU integrada. Inclusive, esse processador alcança aí um consumo máximo de até 45 watts, o que é muito importante para um notebook que é gamer ultra fino e precisa entregar desempenho consumindo baixa energia para, enfim, não dar aquele thermal throttling chato que a gente conhece, né? E tudo isso com os gráficos XDNA2 e a arquitetura Zen 5 da própria AMD. Agora, partindo para a placa de vídeo, nós temos aqui uma NVIDIA RTX 4070, que é uma placa de vídeo bem interessante, principalmente para esse notebook que é focado, enfim, em jogos, porque ele é um notebook gamer, mas também em portabilidade e espessura. Então, vou falar dessa placa de vídeo porque, assim, tem detalhes interessantes sobre ela. Essa placa tem 8 GB de memória de vídeo GDDR6, alcançando um TGP total ali de 105 watts com Dynamic Boost, tá? Isso é muito interessante porque é uma placa que você consegue fazer tudo nela, né? Uma RTX 4070. Dá pra você editar vídeos em múltiplas camadas em 4K, dá pra você colocar jogos em 4K também, apesar de que assim, a tela é 2.5, eu botaria 2.5 e aproveitaria essa tela maravilhosa, tá? Então você alcança aí jogos em 2.5K com uma taxa de FPS alta, bem interessante. Aplicativo de tarefa, de trabalho, então nem se fale se ele consegue fazer o mais pesado que são jogos e trabalhar com audiovisual, quiçá uma planilha, né, um documento e tudo mais. Então é um notebook muito interessante para todo tipo de tarefa. E como esse notebook ele é focado em inteligência artificial, sim, processamento local de inteligência artificial, só a RTX 4070 entrega 321 TOPS, trilhões de operações por segundo, para processar inteligência artificial local. E, gente, parece muito discrepante o processador da placa de vídeo, mas é porque a NVIDIA, que é a dona da placa de vídeo aqui, ela já trabalha com inteligência artificial há muitos anos. Se a gente tá falando disso há
2 anos aí, mais ou menos, 2023, final de 2022, falando sobre inteligência artificial, a NVIDIA está trabalhando com isso já há anos, uns 5, 6 anos mais ou menos, né? Principalmente por conta dos Tensor Cores, que são esses núcleos focados em inteligência artificial da placa de vídeo, tá? Outro ponto interessante, essa placa de vídeo é compatível com MUX Switch mais NVIDIA Advanced Optimus. Como que funciona? Como que funciona essa tecnologia? Basicamente, você tem um processador, né, com uma GPU integrada, mais a GPU dedicada que é RTX. Só que quando você vai no modo tradicional, tá? Você vai abrir um jogo ou um vídeo, qualquer coisa que você gera ali em gráficos e tudo mais, passa pela placa de vídeo integrada para depois passar para dedicada para depois te entregar. Essa coisa de vai para lá e vem para cá, acaba caindo um pouco a performance. Então o MUX Switch mais o NVIDIA Advanced Options simplesmente desliga a placa de vídeo integrada e coloca todo o processamento gráfico a cargo da placa de vídeo dedicada, que no caso é uma RTX 4070. Assim você tem um ganho de desempenho de 5 a 10% dependendo da tarefa que você quer executar. Então é bem interessante detalhe, tá? Isso tudo de forma automática, porque tem modelos que existem do mercado que tem essa mesma tecnologia, mas tem que reiniciar o notebook, tem que entrar na configuração para selecionar, e aí você tem que desligar e ligar a máquina para ele desligar integrada, ligada, dedicada, é uma bagunça, entendeu? Aqui é tudo automático. Simplesmente ele identificou que você está abrindo um jogo, ele vai lá, desligou a integrada, liga a dedicada e só sobe um pop-up assim, ó. A gente fez isso, acabou. E é isso, facilitando sua vida. E para terminar essa parte da placa de vídeo desse notebook, eu quero falar para vocês que graças à RTX 4070 você tem acesso a todo o pacote aí de serviços NVIDIA Max-Q, que inclui principalmente codecs de vídeo. Então, por exemplo, eu quero renderizar o meu vídeo num codec específico. Existe um codec da placa de vídeo para você renderizar o vídeo de forma muito mais acelerada, muito mais rápida, porque você simplesmente renderiza todo o vídeo direto na placa de vídeo utilizando esse codec, né? Outra coisa, a gente também tem acesso ao DLSS 3.5. Essa tecnologia, basicamente, quando está rodando um jogo lá, você consegue pedir para a inteligência artificial da própria placa de vídeo, ela renderizar o jogo numa resolução mais baixa, te entregando uma experiência de uma resolução mais alta. Então, por exemplo, eu tô jogando aqui um Black Myth Wukong, um jogo que acabou de sair, tá super pesado, tá rodando só em 60 FPS. Ativa o DLSS 3.5 que você vai ver o milagre vai acontecer, entendeu? Ele vai renderizar, por exemplo, o jogo em Full HD e vai te trazer a experiência em 2.5K, que é a resolução dessa tela, te dando muito mais FPS. Outra coisa também, Frame Generation. Basicamente, a inteligência artificial da placa de vídeo vai criar frames adicionais ali no jogo enquanto você está jogando para te dar mais FPS. Então você consegue aí rodar um jogo que nativamente ele rodaria lá a 60 FPS, chegando a 90 FPS, graças ao Frame Generation. E todos os testes que a gente fez, nada ficou aquela coisa estranha, sabe? Porque você fala, não, vou ativar a inteligência artificial, de repente meu personagem vai ficar assim... Não é assim, entendeu? Ele coloca alguns quadros no meio exatamente para te dar essa experiência de fluidez maior, né? E por fim, o famoso Ray Tracing, que é aquele equilíbrio de luzes e sombras que a gente já tá acostumado nos jogos mais recentes, né? Para deixar o jogo bonitinho, e essa placa é compatível. Agora, para finalizar a parte de hardware e ir direto pros benchmarks, que eu sei que vocês querem ver os benchmarks dessa máquina aqui, quanto que esse cara tá performando, tá? Mas para finalizar, ele acompanha 32 GB de memória RAM LPDDR5X, a 7500 MB transfers e 2 TB de SSD NVMe pelo PCIe 4.0. É bastante armazenamento, bastante memória RAM, bastante tecnologia e assim... Bora pro benchmark? Porque tem muita coisa. Esse carinha performa muito bem. Vocês vão ver. Segura aí. Para começar no Cinebench, nós temos aí 1.288 pontos no single core e 23.128 pontos no multicore. O multicore realmente arrasa. No Geekbench, nós temos 2.868 pontos no single core, 14.993 no multicore e 111.538 pontos na GPU pela API OpenCL. Agora nos jogos nós rodamos aí o Shadow of Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, o benchmark do Black Myth Wukong, né, que a gente tem aí de graça na Steam, pra você também ver como que seu PC tá performando antes de querer, enfim, adquirir um notebook novo, né? Todos esses jogos a gente rodou eles aí na resolução nativa, que é 2.5K. Como é um notebook gamer, eu coloquei resolução nativa porque você quer aproveitar o máximo dele, né? Ninguém vai gastar mais de 20 mil reais para ficar reduzindo resolução. Então aqui a gente rodou a 2.5K sem DLSS. No caso do Black Myth Wukong, a gente teve que ativar o FSR ou XIS, no caso a gente ativou o FSR da própria AMD, porque o benchmark ele exige que você use aí uma inteligência artificial para poder melhorar o desempenho, tá bom? Então bora pros resultados, pros pontos. No Horizon Zero Dawn nós tivemos 123 FPS em baixa, 104 FPS em média, 92 em alta e 87 FPS na máxima. Já no Shadow of Tomb Raider nós alcançamos 140 FPS em baixa, 106 FPS em média, 102 em alta e 92 FPS em média.
Agora, no benchmark do Black Myth Wukong, lá com o FSR ativado, com o Ray Tracing no médio, nós alcançamos 133 FPS em baixa, 109 FPS em média, 91 em alta e 63 em máxima. Então, meus amigos, vocês viram realmente que essa máquina é um notebook gamer, né? Que ele alcança aí mais de 120 FPS tranquilamente nesses jogos AAA. Se você vai pegar um notebook pra jogar em um competitivo, dá pra você deixar os gráficos também no máximo e subir e alcançar os 240 FPS que essa tela te oferece. Então, assim, é um notebook gamer meio que misturado com dois mundos aí dos ultraportáteis, porque ele é super fino, tem todas as conexões, tem um processador de ultraportátil, mas tem uma placa de vídeo super parruda. Então, assim, é um notebook que combina tudo isso de uma maneira muito boa. E para tudo funcionar muito bem, nós precisamos de um sistema de refrigeração de respeito, e é dele que eu vou falar agora. Nós temos aqui tecnologia ROG Intelligent Cooling com um sistema Trifan, né, de 3 ventiladores para circular o ar da melhor maneira dentro do notebook. Além disso, nós temos as ArcFlow Fans de segunda geração, que tem 84 pás. Essas pás receberam uma pequena curvatura nas extremidades para reduzir o consumo de energia e também aquela turbulência, aquele barulho durante o uso mais intenso, né? Os ventiladores também apresentam agora um design de impulsor duplo, com um conjunto menor, sabe? E com 42 pás internas que permitem que o ar seja mais sugado de uma forma um pouco mais eficiente, sabe? Semelhante a uma turbina a jato, basicamente, pra vocês entenderem. Esses ventiladores consomem 16% menos energia, enquanto aumentam o fluxo de ar em 11%, permitindo que os componentes internos de alto desempenho funcionem ao máximo. As saídas de ar também foram aumentadas e redesenhadas, o que permite uma rápida dissipação do calor graças ao dissipador de calor de exaustão dupla. Nós também temos a aplicação do famoso metal líquido sobre o processador, gerando uma redução de temperatura de até 13 graus Celsius, justamente por ser 14 vezes mais eficiente na condução do calor do que as pastas térmicas tradicionais. E por fim, aqueles filtros de poeira, sabe aquelas poeirinhas chatas quando você abre o notebook depois de 1 ano, 2 anos de uso e tá cheio daquelas microparticulinhas de poeira e tudo mais? Bom, como ele já é um notebook todo selado por ser fabricado em usinagem CNC, esses filtros de poeira fazem com que essa poeira mais grossa não entre dentro do notebook, aumentando a vida e a durabilidade do produto. E por fim, a bateria. Nós temos uma bateria de 90 Wh em 4 células de lítio, que é bem interessante para o notebook, que além de você jogar, você vai querer também usar ele para portabilidade e tudo mais, o processador dele também aguenta o tranco. Então assim, é um notebook que dá para você misturar as duas coisas, né? Se quer jogar, bota na tomada, taca lá o melhor desempenho. Quer usar como, enfim, notebook no colo para você trabalhar e tudo mais, dá até para você desligar essa placa de vídeo dedicada e deixar rodando na integrada, mesmo que gasta muito menos energia para fazer essa máquina durar muito mais. Esse notebook, ele tem essa entrada de fonte proprietária da ASUS, né, o ASUS Slim, que vem com o notebook, é uma fonte de 200 watts, que carrega o notebook de 0 a 50% em 30 minutos, mas se você quiser, dá para carregar o notebook também pela porta USB-C, com carregador Power Delivery compatível, né, de até 100 watts. Lembrando que, se você for usar um carregador de até 100 watts, que você carrega notebook, smartphone e tudo mais, não vai chegar na potência que o computador precisa para jogar, né? Porque a fonte original dele é 200 watts, é o dobro. Então assim, vale a pena se você estiver fora de casa, não vai jogar, quero carregar aqui com o carregador do meu celular e tudo mais, funciona, mas leva a fonte. Então, meus queridos, essa foi a minha análise do ROG Zephyrus G16 modelo atualizado com o processador AMD, o AMD Ryzen AI9 HX370. Tá, Matheus, a gente viu a análise, viu que é um baita de notebook, design, tela, desempenho. Quanto custa essa brincadeira? Gente, no site da ASUS você pode encontrar o Zephyrus G16 por 22 mil, seria bom, hein? 2 mil, olha, me vê 4. Brincadeiras à parte, esse notebook tá custando a partir de R$ 22.500 se você fizer o pagamento à vista, mas dá pra fazer parcelado, tem várias promoções de vez em quando também no site da ASUS, então vale a pena você ficar de olho, porque pode ser que você encontre uma promoção interessante desse carinha lá. E olha, 22 mil é caro? É muito caro, mas... cara, vale a pena, porque na categoria dele tem notebook muito mais caro que não entrega o que ele entrega, tá? Então assim, é aquilo que eu falei, é a união de dois mundos, né? Portabilidade, design e ser um notebook gamer com uma baita de uma configuração. Então é isso, meus amigos, o que vocês acharam dessa análise, deixa nos comentários. Também comenta aí o que vocês acharam do notebook, se vocês acham ele interessante, cara, é muito bom, eu acho que tá muito caro, eu acho que o preço tá bom, justifica o preço, é o que eu tava buscando, não é o que eu tô buscando? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal, porque a gente fala do quê? A gente faz análise de notebook, a gente fala de cultura pop, cultura geek, a gente fala de série, de filme, a gente faz live todas as terças-feiras às 18 horas aqui no YouTube e também na Twitch da ASUS Brasil com prêmios, inclusive... teve uma live de lançamento aí de notebook que a gente literalmente sorteou o notebook do lançamento. Mas só ganha quem participar da live. Então, meus amigos, obrigado por estarem aqui nesse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo e também na próxima live. Até mais. Tchau, tchau.